Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Concluímos a semana passada o Sermão do Monte. Estudamos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos seus significados mais profundos, nas suas raízes. E hoje nós vamos responder um questionamento que nos foi feito, uma pergunta, e eu digo que vocês podem enviar qualquer dúvida para a TV Mundo Maior, que a Thaís passa para mim qualquer dúvida que vocês precisarem, tá certo? Mas o programa de hoje nós vamos falar sobre a visão do Pentecostes à luz da doutrina espírita. Eu gostei muito dessa pergunta, porque para nós que já conhecemos um pouquinho da primeira, segunda e terceira revelação, a gente tem uma visão provavelmente, ou não poderia ser diferente. A doutrina espírita tem uma visão toda especial sobre o significado do Pentecostes. Primeiro eu queria começar mostrando para vocês a visão do próprio Jesus acerca desse acontecimento, dessa festa que é tão importante para cristãos e para judeus. Se bem que no judaísmo não tem esse nome, não se chama Pentecostes. Pentecostes é um nome grego, significa penta é 50, e costes dias, 50 dias depois da Páscoa. Então, para vocês situarem essa festa como ela tem que ser situada, eu começaria falando das três grandes festas judaicas, que ela é uma delas. As três grandes festas judaicas, elas chamam Shiloshá Regalim, que em hebraico significa três caminhadas, ou três, Regel em hebraico é pé. Porque todas essas três festas eram chamadas de festas da peregrinação, que foi o nome latino. Essas festas o povo tinha que ir para Jerusalém, levar oferta ao templo. Então, nesse contexto, eu queria dizer para vocês que essas três festas, elas são fantásticas, porque a primeira dessas festas é o Pêssar, a segunda é o Shavuot, que é o Pentecostes, e a terceira é Sukkot, ou festa das barracas. Sukkah é barraca. Festa pode ser chamada também dos tabernáculos, das barracas que os judeus levantavam no deserto enquanto estavam peregrinando ou caminhando durante 40 anos no deserto. Então você observa que são, na sequência, Jesus participa das três. Porque a última festa, que é do mês de setembro, mais ou menos, Jesus entrou nela montado num jumento e fez toda aquela festa que vocês conhecem, chamada Entrada Triunfal em Jerusalém, que ainda hoje se comemora no cristianismo, mas é uma comemoração de uma festa judaica que acontece aproximadamente no mês de setembro, como se diz em hebraico, Tishrei, que é a festa dos tabernáculos. Eles tiram aqueles ramos de palmeira, há todo um significado. E essa é a terceira grande festa da peregrinação. Por isso que Jesus ia a todas essas festas em Jerusalém. A primeira festa chama Pêssar, que é a festa que simboliza a passada de Deus sobre os primogênitos do Egito e que culminou com que se chama o 10º chamamento de Deus, que muita gente diz de pragas, as 10 pragas do Egito, que eu vejo como 10 chamamentos, né? 10 balançadas, vamos dizer assim, 10 convocações de Deus para que o Egito reconhecesse que ele era o maior, era o único, e é e será. Mas essa 10ª festa, ela tem um significado muito interessante, porque depois que José vai ao Egito, vendido pelos seus irmãos, que ele se torna o primeiro-ministro, o homem mais direto do faraó, o povo hebreu, que ele vamos dizer assim, todas as famílias, através de Abraão, através de Jacó,
e seus filhos, que José era o dele, o preferido, foi por causa de José, que Jacó e os seus irmãos foram para o Egito e lá ficaram estabelecidos. E depois foram, quando José morre, que o povo hebreu começou, os hebreus começaram a se multiplicar, e aí o faraó, com medo, veio aquela proibição de que eles não se revoltassem, aquele medo de que eles não se revoltassem e dominassem o Egito, porque eram muito numerosos, veio aquela proibição de que não podia nascer entre os hebreus nenhum filho, uma criança do sexo masculino. A obrigação era matar a criança. E aí que surge a história de Moisés, que foi salvo pelas águas, como tudo bem. Mas o Pêssah é a primeira grande festa da peregrinação. E os judeus comemoram exatamente os 400 anos de escravidão que eles foram livres, como está descrito lá no Êxodo capítulo 12, que surgiu exatamente a primeira grande festa judaica da peregrinação, que é a festa da Páscoa. Muito bem, espero que vocês estejam acompanhando o nosso raciocínio para vocês entenderem a importância do Pentecostes. Vamos usar esse nome grego, que eu não gosto, mas vamos usar, porque é o mais conhecido dentro do cristianismo, foi Lucas que deu esse nome. Jesus, quando vem no seu projeto, porque esse projeto todo é dele, a gente já sabe disso, na nossa obra Jesus, o Messias das Nações, a gente faz essa colocação. Ele fez questão de, na última comemoração da segunda festa, grande festa da peregrinação, que é a festa do Shavuot. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tanto a Páscoa de Jesus, a comemoração da Páscoa, como a comemoração do Shavuot, que é a festa das semanas, que eu vou falar dela, para poder vocês entenderem o significado do Pentecostes para nós. Muito bem. Então, o que é que acontece? Na primeira, quando Jesus começa a se preparar para realizar a última Páscoa com os discípulos, porque essa festa chama a festa da libertação, Pêssah, que significa passar por sobre, como eu já disse, as casas que tinham sangue nos umbrais, o Espírito não entrou e o primogênito não foi sacrificado. Então os discípulos perguntam a Jesus onde é que vamos comemorar a festa dos ázimos. Ázimo é o pão sem fermento, simbolizando que como eles iam sair do deserto, a qualquer momento eles iriam ter que viajar, aquela última Páscoa deles, aquela festa ali foi comemorada. Aliás, a primeira Páscoa deles foi comemorada sem nenhum fermento. O animal tem todo um ritual, que é dado no capítulo 12, vocês podem ler do livro do Êxodo, que foi dado todas aquelas recomendações, porque a refeição tinha que ser feita em pé, vestido com cajado, pronto como quem vai viajar. Mataria-se uma ovelha, não poderia quebrar nenhum osso, toda aquela história que simbolizava a libertação do Egito. Pois bem, os discípulos dizem: mestre, onde vamos comemorar a festa dos ázimos? Jesus diz a ele que fosse lá em Jerusalém, quando encontrasse um homem com um cântaro, perguntasse, que ele diria aonde era. E para não ser prolixo, essa festa ela aconteceu no cenáculo. O cenáculo fica no Monte Sião, onde está enterrado o grande rei Davi, na parte inferior, e em cima é uma casa muito, eu diria, grande, naquela época, no estilo romano, e diz que aquela casa pertencia à família de João Marcos, aquele que é filho de Maria Marcos, que foi o que escreveu o primeiro evangelho que se tem notícia. Então, imaginem vocês o significado dessa festa. Eles se reuniram no cenáculo
em Jerusalém para comemorar a libertação do Egito, a festa do Pêssar, que é o que Jesus disse: hoje farei com vocês a última refeição do Pêssar. E ali eles relembram, partem o pão, eles comem a ovelha conforme as ordens e os costumes, ervas amargas, que ainda hoje existe toda uma Agadá de Pêssar, que é a história de Pêssar, com as famílias judias ainda hoje reunidas. Eu já passei, nós da RW, Márcia, Wanda e o grupo, a gente sempre já passou várias vezes a Páscoa em Jerusalém. E a gente é obrigado a participar, comer o pão sem fermento, leite gelado, porque não se acende fogo. Há todo um ritual que é da comemoração da libertação do Egito, que é a primeira grande festa. E observe que Jesus ia para Jerusalém nessas festas, porque ele tinha intenção de ensinar as pessoas. Ali era um foco. Jesus era um judeu. Ele não comemorou Páscoa judaica, Páscoa cristã, ele comemorou Páscoa judaica. Agora, coincidentemente, não existe coincidência, no projeto de Jesus estava o seguinte: ali ele realizou a última Páscoa, relembrando a libertação do Egito. Mas foi ali também que ele comemorou a festa do Shavuot. Porque depois que Jesus é crucificado, ressuscita, ou seja, depois da Páscoa judaica, a segunda festa, que se chama Shavuot, ocorre 49 dias depois da Páscoa. Porque Shavua em hebraico é semana, que vem de Sheva, que é 7. E Shavuot é plural de semana, porque são Shavua, 7, Shavuot, semana. 7 semanas, portanto, 49 dias depois, se comemora a festa das semanas. A festa, também chamada de festa da dedicação. Essa festa também se chama festa da colheita ou das primícias, que muita gente tinha que levar as primeiras colheitas para Jerusalém. Então é uma festa muito importante. Então imagine que Jesus, quando ele comemora a Páscoa, ele lava os pés dos discípulos, que aí foi uma inovação dele. Depois ele prenuncia a traição, a entrega, não é traição, é entrega de Judas. Ele prenuncia a negação de Pedro. Ele profetiza muitas coisas. E depois da ceia, quando todos estavam muito tristes, segundo diz João, capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Eu vou preparar o caminho. Se me amais, guardais meus mandamentos, porque eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas que vós conhecereis e estará convosco até a consumação dos séculos. Isso aconteceu, meus irmãos, no mesmo lugar onde Jesus comemorou a Páscoa. E depois que ele comemora a Páscoa, curiosamente, ele é preso, é crucificado e ele começa a aparecer aos discípulos na sua ressurreição, várias ressurreições magníficas, que todas elas estão na nossa obra, na sequência, Comunidades do Caminho. Nessa obra aqui nós temos todas as aparições de Jesus, organizada e citada, ok? Então Jesus começou a trazer ânimos para aquele pessoal. Na festa, depois da festa da Páscoa. E depois de 40 dias, ele começou durante 40 dias a aparecer aos discípulos. E a última aparição dele foi no Monte das Oliveiras, lá no alto, numa igrejinha chamada a Igreja da Ascensão, onde ele foi visto a última vez. Faltava uma semana para a festa das primícias, para a festa
da colheita, para a festa do Shavuot. Essa festa também relembra-se. Bob, tudo quando vai me dando o tempo aí, viu? Porque falta 10, né? Ótimo. Então a festa das primícias também relembra a festa da colheita do trigo, da cevada. E relembra também, nessa festa se relembra a primícia, tá certo? Que é a festa da colheita, a festa das semanas, 7 semanas depois da Páscoa, Shavuot, relembra também a dedicação, que muita gente traz seus filhos para dedicar a Deus, e ainda se lembra nessa festa a história de Ruth. Ruth, a moabita, aquela mulher que foi a primeira convertida ao judaísmo, e na colheita do trigo, eles deixavam uma região nos cantos, por isso que Jesus foi visto colhendo trigo e milho nos caminhos da Galiléia e foi condenado porque ele fazia isso no dia de sábado, mas era comum, né? Isso não era roubo, entrar nos campos e tirar, porque era a determinação do judaísmo. E Ruth, a moabita, ao fazer sua colheita nos campos de Boaz, ela era muito bonita, viúva do filho de Noemi, que ela já tinha jurado que aonde Noemi fosse, ela iria. Teu Deus será o meu Deus, tua gente será a minha gente. Então se relembra também, porque a festa da colheita é importantíssima. E Ruth casou com Boaz, como consequência disso, e acabou sendo bisavó de Davi. Porque nasceu Obed, depende do tradutor, e nasceu Jessé ou Ixaí, também depende do tradutor, e, por último, Davi. Então, é uma história que aconteceu exatamente na festa da colheita, no Shavuot. Então, tem muitas comemorações para o judeu. E agora, veja que coisa curiosa. O que é que Jesus faz? Ele aparece durante 40 dias aos discípulos, primeiro a Madalena, depois aos 2 na estrada de Emaús, aparece aos 10 sem Tomé, depois aparece com os 10 junto com Tomé, e aí ele vai aparecendo a muitas. Suas aparições foram inúmeras, né? Não há uma unidade de descrição das aparições de Jesus. Mas aí, quando ele é visto a última vez lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim: se reúnam ou vão ao lugar de sempre. E o livro de Atos narra exatamente o fenômeno do Pentecostes, depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição dele. A sua chegada no mesmo local, no cenáculo, ele comemorou o Pêssar. No cenáculo, ele prometeu o Consolador, prometido por Jesus, que nós conhecemos, o Espírito da Verdade, ele prometeu no cenáculo. E no cenáculo, ele diz, o livro de Atos, que depois Jesus aparece a última vez, que mandou que eles fossem para lá, estavam reunidos pessoas do mundo todo, da Capadócia, na Ásia Menor, de Além Jordão, da Síria, da Fenícia, da gente de todos os lugares. E aí, 40 dias depois, na festa de Shavuot, que ocorre o fenômeno que Lucas narra como Pentecostes. Pela influência grega, 49 dias, ele arredondou para 50. E é no Pentecostes, meus irmãos, que Jesus aparece agora de uma forma não mais perispiritual, mas de uma forma fenomenal, uma forma de luz. Lembre-se que João Batista diz: eu vos batizo com água, mas depois virá aquele que vos batizará com o fogo. E aí, essa descida de Jesus na forma de luz sobre os discípulos, que foi visto como língua de fogo, isso aí, eu diria que é o cume, é o coroamento das 3 festas que Jesus viveu e que escolheu essa festa da colheita,
das primícias, a festa da Shavuot, tudo festa judaica. E lançou a semente da faculdade mediúnica para as pessoas, como predisse o profeta Joel, que não mais haveria escolhidos específicos, mas ele diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciões terão sonhos. Então vocês observem que Jesus coroou nesse lugar as 3 festas, né? E ali ele implantou a mediunidade para todo o ser vivo. Todos falavam, esse é o que se descreve depois que veio o vento, as cortinas balançaram muito forte, foi visto uma luz, a centelha divina que desceu para acender em nós, despertar o nosso espírito daquela centelha que já foi lançada por Deus no Gênesis 2:7, a centelha da faculdade mediúnica, da luz que há em nós, da semente de Deus que há em nós, do princípio divino que há em nós. Então o Pentecostes para nós espíritas, meu querido telespectador que me mandou esta pergunta, é importantíssimo, porque ele representa o coroamento da passagem de Jesus entre nós. Porque a partir daí houve uma transformação, os discípulos começaram a curar, a ter visões, a promoverem fenômenos de todas as naturezas e, sobretudo, a pregar, pela inspiração da mensagem divina, a mediunidade coroada e praticada por toda a Ásia Menor. Foi numa dessas aparições que Jesus convoca na estrada de Damasco Paulo de Tarso, ou Saul, né? Da tribo de Benjamim, primeiro rei de Israel, da tribo de Saul, que era a tribo de Benjamim, onde o rei Saul também pertencia, e Saulo é chamado por um fenômeno semelhante. Ele viu uma luz, ficou cego, houve todo um fenômeno de cegueira pela situação, pelos acontecimentos. Ele ouviu uma voz, quer dizer, Paulo era um grande médium de cura, de audição, de tudo, de efeito físico, de toda a natureza. E Ananias era outro médium, que era o representante dos primeiros representantes de Cristo em Damasco, é quem cura Paulo da sua cegueira. Outro fenômeno mediúnico, que está narrado no livro de Atos, que caiu umas cascas dos olhos dele, e ele foi curado. Então o Pentecostes é o coroamento da primeira, segunda e terceira festa no ambiente só, onde Jesus celebrou a Páscoa, onde Jesus celebrou o Shavuot, onde Jesus entrou triunfante em Jerusalém na festa do Sucote. Então ele participou dessas 3 grandes festas, mas a primeira e a segunda, Pessa e o Shavuot, ou Pentecostes, Jesus representa no seu programa, no seu projeto de luz e de libertação para todos nós, o coroamento da mediunidade como um todo, de todas as naturezas, porque é classificado como xenoglossia, porque os espíritos que vieram incorporaram naqueles que estavam ali, cada um falava no idioma daquele, da Capadócia, da Ásia Menor, da Síria, da Fenícia, de todos os locais que estão citados também no livro de Atos, capítulo 2, narrado por Lucas. Então nós temos, acho que nós trouxemos para vocês um esclarecimento que pode ajudar bastante a entender a importância para nós espíritas, ou a própria interpretação à luz da doutrina espírita, do significado da festa de Pentecostes para os cristãos, Shavuot para os hebreus, Shavuot, primícia, dedicação e todos os outros comemorações que eram feitas, porque curioso disso tudo, para a gente deixar registrar e fechar para vocês, é que Jesus realizou no mesmo lugar a celebração da libertação no Egito, primeira revelação, a festa das semanas, que ele comemorou também ali, no mesmo lugar, com o Pentecostes, e a promessa do Consolador prometido para todos nós. Então, para nós espíritas, nós nos sentimos muito gratificados a Deus, a Jesus,
que nos deixou de uma forma um pouco velada, mas ele disse, quem tiver olhos de ver, que veja, e ouvido de ouvir, que entendam. E aí o que eu vejo no Pentecostes são esses princípios fantásticos que nos colocam cada vez mais suporte, segurança e certeza de que Jesus nos convocou para um projeto de libertação. Muita paz para vocês, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser, com o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, falando das curas de Jesus. Uma paz para vocês, uma boa semana.